Qual é o melhor exercício para o profissional da educação física prescrever aí para o seu aluno com diabetes? Quer saber? Fica até o final comigo nessa live. Boa noite, seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que são séries de aquecimento para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Meu nome é Roberto Doro e eu ensino o profissional de educação física a conseguir resultado já na primeira aula com seu aluno com diabetes. E, através disso, para conseguir esse resultado, a gente precisa, sim, entender aí o efeito do exercício no diabetes e também o diabetes, né, adaptado aí ao exercício. A semana da prescrição do exercício no diabetes, ela é uma série, vai ser um evento, né, onde nós teremos aí 3 aulas, né, para abordar o tema aí, exercício e diabetes, um evento direcionado ao profissional de educação física. Então é um evento gratuito. Ele vai ter aí 3 aulas, né, onde nessa versão da semana da prescrição do exercício no diabetes, eu vou abordar aí os 3 pilares do tratamento do diabetes. Então, na aula 1, a gente vai falar aí do tratamento medicamentoso, da orientação nutricional e também do exercício físico no tratamento aí do diabetes. Na aula 2, a gente vai começar falando aí da importância, né, do profissional de educação física no tratamento de quem tem diabetes. E na aula 3, eu vou falar dos benefícios e dos riscos, né, dos cuidados que a gente precisa ter aí quando for prescrever exercício para o nosso aluno com diabetes. Então, hoje, né, eu vou já começar falando aí a respeito de qual é o melhor exercício, que é muito comum as pessoas perguntarem assim, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes, né? Só que eu acho que aqui o nosso direcionamento ele é um pouquinho diferente, quer dizer, qual é o melhor exercício para o profissional de educação física prescrever aí para o seu aluno com diabetes? Porque é uma coisa muito clara, né? Eu sempre falo da questão que eu ensino aí profissional de educação física, né, a ter aí, já conseguir mostrar resultado, né, na primeira aula com seu aluno com diabetes. Só que o detalhe é, o que a gente vê acontecer, quando a gente fala de exercício físico, então fala assim, o exercício físico ele é hipoglicemiante, ótimo, então a gente parte do pressuposto que todo mundo que for fazer exercício e tem diabetes vai diminuir a glicemia. Fisiologicamente é o que é para acontecer. Então a gente tem que entender que quem tem diabetes tem aí um problema relacionado à resistência à ação da insulina. Se tiver diabetes tipo 1, não vai produzir insulina, ou se produz uma quantidade tão pequena que precisa da insulina exógena para ter um bom tratamento. Então, tem uma série aí de outros fatores que podem sim influenciar na resposta da glicemia naquele exercício. É comum o profissional de educação física ficar muito assustado com relação aos episódios de hipoglicemia. Então, isso já é esperado, porque a gente parte do seguinte pressuposto: eu estou fazendo exercício quem tem diabetes. Se o exercício é hipoglicemiante, quer dizer, se o exercício vai fazer a glicemia do meu aluno com diabetes diminuir, o risco de hipoglicemia ele aumenta. Claro que para isso acontecer, o quão maior é esse risco ou qual é o menor risco, né, dessa situação de hipoglicemia acontecer, tem uma série de outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Né? Então, que tipo de medicamento, por exemplo, esse aluno com diabetes utiliza? Qual foi a última refeição que ele fez antes de vir fazer o exercício? Né? Tinha carboidrato nessa última refeição ou não? Né? Que tipo de exercício, em que modo a gente vai prescrever? Né? Você vai prescrever um exercício cíclico? Você vai prescrever um exercício com alta intensidade? Você vai fazer um treino intervalado, não é? O estímulo que você vai dar é intervalado. O treino é em sala de musculação. A gente sabe que nós temos aí vários métodos de treinamento de força em sala de musculação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes da gente conseguir responder assim, se vai fazer hipoglicemia ou não. Quer dizer, precisa aí ter controle de outras variáveis. Mas o que normalmente incomoda o profissional de educação física é exatamente essa possibilidade do aluno, de repente, passar mal porque ele fez aí algum episódio de hipoglicemia. Ok, isso é possível, sim, acontecer. Agora, quer ver o grande desespero? É quando você pega o seu aluno com diabetes, prescreve lá o exercício para ele, segue a recomendação, mede lá a glicemia antes de começar o exercício, acompanha ele durante o exercício e no final do exercício a glicemia dele aumenta ao invés de diminuir. Então, isso é o grande problema que a gente tem.
Por isso que é comum as pessoas perguntarem. É daí que vem a pergunta, né? Qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? Porque nem sempre a pessoa que tem diabetes, a hora que ele vai fazer o exercício, a glicemia dele vai diminuir. Claro que, pensando fisiologicamente, a gente tem que entender que tem horas que vai diminuir mais, outras vai diminuir menos. Mas sempre a gente parte do pressuposto que sim, vai diminuir. Então, isso é algo que o profissional de educação física ele precisa entender, dessa possibilidade da glicemia aumentar. Então, é por isso que vem a pergunta, né, do que é melhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem tem diabetes, ele virá fazer exercício físico, né, orientado por um profissional de educação física, na maior parte das vezes, quando esse indivíduo tem aí diabetes tipo 2. Na maior parte das vezes, ele não vem fazer o exercício, né, com a gente que é profissional de educação física, porque ele está muito afim de fazer o exercício. Ele veio porque ele está sendo obrigado, né, obrigado no sentido psicológico, não é? Que a gente sabe que o bom tratamento para o diabetes a gente só vai conseguir utilizando aí os 3 pilares do tratamento no diabetes. Então, a parte medicamentosa, o controle alimentar e o exercício físico, quer dizer, os 3 juntos, cada um fazendo a sua parte, vão contribuir, no geral, para que esse indivíduo com diabetes tenha aí um bom tratamento. Ótimo, esse é o primeiro detalhe. Só que todo mundo quer ficar hipertrofiado. A maioria das pessoas, por exemplo, pensando em quem tem diabetes tipo 2, ele não quer sentir mais dores nas costas, por exemplo. Que é muito comum a pessoa ter dor nas costas, sentir lá já, né, fraqueza nas pernas, ter algum problema com o equilíbrio, mas ao mesmo tempo também ele não quer muito se comprometer com o exercício físico. Então, esse é o primeiro desafio nosso como profissional de educação física. Então, um pouco antes da gente entender assim qual é o melhor exercício, no meu entender, na minha experiência, já de mais de 20 anos aí prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes. O nosso desafio como profissional de educação física, você quer ter sucesso prescrevendo exercício para quem tem diabetes, ou para qualquer outro indivíduo que tem uma doença crônica, ele tem que fazer o exercício, é você conseguir rastrear, né, conversando com a pessoa, encontrar algum tipo de atividade que ele goste. Aí dentro dessa atividade, desse exercício, desse esporte, nós vamos fazer como a gente faz com qualquer outro aluno nosso. Nós vamos avaliar aí a condição que a pessoa está. Ele está acima do peso? Não está? Não é? Ele está com risco cardiovascular aumentado? Tem alguma outra doença associada, outra doença crônica, por um exemplo? Então, tudo isso vai determinar aí o volume, a intensidade, o modo que a gente vai prescrever esse exercício para o indivíduo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, encontrar algum tipo de atividade que ele goste. Só que a gente sabe que dentro desses, né, infindáveis aí combinações que a gente tem em relação ao exercício físico, a gente tem que entender que existem sim exercícios que naturalmente vão contribuir para diminuir mais rápido a glicemia do nosso aluno com diabetes e exercícios que muitas vezes vão fazer com que essa glicemia não diminua tão rapidamente. Então, esse é o primeiro detalhe. E aí você vai falar, poxa, mas como é que eu vou entender essa situação de qual exercício vai diminuir mais rápido ou qual exercício diminui menos rápido? Aí a gente tem que voltar de novo, né, aos fundamentos aí da prescrição do treinamento esportivo, juntamente com a fisiologia do exercício, principalmente a parte de fisiologia do exercício. Porque a gente tem que lembrar que em repouso o nosso corpo está em homeostasia e quando a gente faz exercício, nós estamos causando um estresse para o sistema, quer dizer, essa homeostasia está sendo quebrada. Quanto a homeostasia está sendo perturbada, não é? Vai depender da intensidade do exercício e do volume do exercício. Então, essas duas variáveis são as que norteiam o quanto a gente vai desequilibrar o organismo partindo do pressuposto que ele está em repouso. E além disso, ainda tem um outro detalhe, né, que eu estava falando para vocês há pouco, da questão da resposta da glicemia. Às vezes você acha que vai diminuir a glicemia, ela acaba aumentando. Então, por isso a necessidade, sim, de conseguir entender em que momento, né, está, naquele momento, a glicemia do nosso aluno antes de iniciar o exercício, para a gente poder prever o modo que a gente vai prescrever o exercício, tendo já o conhecimento prévio se aquele tipo de exercício, aquele modo geralmente que ele é prescrito, ele vai trazer um benefício maior para acelerar essa diminuição na glicemia ou um benefício menor. Então, a gente tem que entender que o exercício a curto prazo
para quem tem diabetes, quer dizer, naquela sessão aguda do exercício, o mais importante é a gente conseguir uma resposta glicêmica adequada. Então, não deixar o nosso aluno com diabetes ficar em hiperglicemia, quer dizer, em glicemias aí acima de 180 miligramas por decilitro, e também não deixar ele ficar fazendo episódios de hipoglicemia, quer dizer, glicemias aí menores do que 70 miligramas por decilitro. Então, primeira parte é importante, segunda parte importante, né? A primeira, a gente encontrar um tipo de exercício que esse indivíduo gosta de fazer, porque a maioria das vezes ele vem fazer o exercício já contrariado, ele não está querendo muito vir treinar. É legal, muitas vezes, eu vejo isso como uma situação positiva. Quanto mais situações que causam desconforto para aquela pessoa com diabetes ele tem, associado ao diabetes, melhor para a gente. Que é muito bom quando a pessoa chega e fala, nossa, professor, estou vindo treinar, olha, mas eu tenho uma série de câimbras. A câimbra me incomoda demais. E a câimbra, a gente sabe que ela é multifatorial. Né? Não tem só uma situação que causa câimbra. Mesmo porque se você treinar demais, ou pegar o seu aluno aí, expor ele a uma situação de total esforço, certamente a probabilidade dele ter câimbra vai aumentar. Porque você entra aí na parte de fadiga, então isso pode levar a câimbra. O que mais acontece com quem tem diabetes tipo 2? O que é mais comum? Problemas circulatórios, muitas vezes. Né? E também geralmente, uma boa parcela aí de quem tem diabetes tipo 2 é hipertenso também, e junto com os medicamentos para tratamento da hipertensão, usa lá algum desculpa, algum diurético. E o diurético é um medicamento que ele vai, claro, fazer o corpo perder mais água. Então, quer dizer, perde água, perde também minerais, porque a mesma estrutura que faz lá a reabsorção de glicose no nosso rim durante a filtragem do sangue, também faz a reabsorção de sódio. Então, o diurético, muitas vezes, ele vai fazer, claro, diminuir a, a, a ativação lá da aldosterona e, consequentemente, vai urinar mais e perder mais sódio. E aí, qual é o grande detalhe? Começa a desequilibrar a bomba de sódio e potássio, que é o que mantém as nossas células lá em repouso. Então, se tem desequilíbrio na parte mineral, a probabilidade de ter episódios com cãibra aumenta. A questão circulatória também está envolvida. Então, num indivíduo desse, onde está a vantagem disso aí, né? Que esse indivíduo ele vindo treinar, quando o exercício a gente sabe que de maneira aguda a gente está mais preocupado com quem tem diabetes em ter um ajuste na glicemia para que não cause aí problemas tanto no tratamento do indivíduo como também no próprio rendimento dele. Né? Sempre na parte nutricional lá, a gente está buscando o efeito ergogênico lá dos alimentos. Quer dizer, o quanto aquele alimento, aquele tipo de nutriente que está sendo consumido ali, ele vai ajudar no desempenho do nosso aluno, né? Do nosso atleta, por exemplo. A mesma situação é com quem tem diabetes. No primeiro momento, quer dizer, quanto a gente não controlar a glicemia, ou deixar o indivíduo fazer exercício em hiperglicemia, vai contribuir, vai impactar, né, negativamente para que ele tenha um bom desempenho ali no treino. Além de tudo, ainda que a gente sabe que por uma questão de desidratação também pode aumentar o risco cardiovascular. Então, tem outras situações aí que a gente tem também que controlar. Só que o exercício, de uma maneira geral, mesmo que agudamente a gente esteja mais focado em controlar a glicemia para garantir um bom desempenho do nosso aluno com diabetes, nós também estamos influenciando no sistema como um todo. Então, quer dizer, o exercício ele não vai só ser feito para controlar a glicemia. Isso é uma situação aguda que a gente está ali controlando. A gente sabe dos benefícios que a gente tem do exercício praticado cronicamente. Quer dizer, quando o exercício faz parte da vida do indivíduo, quantos benefícios a gente tem? Na verdade, o indivíduo vai ficar, a composição corporal dele muda. Você diminui, né, para quem tem principalmente sarcopenia, a gente consegue, através do trabalho de fortalecimento muscular, melhorar, né, a quantidade, ali, a massa muscular que o indivíduo tem, e, consequentemente, com uma quantidade maior de tecido magro, ele começa a utilizar mais gordura e repouso para gerar energia e fazer a manutenção daquele tecido. Quer dizer, começa a mudar a composição corporal desse indivíduo, ele vai ficando mais magro. Fica mais magro, a gente se sente mais disposto, né? Para a autoestima também ajuda, né? Fica com uma aparência melhor. Então, além disso, voltando lá na parte, por exemplo, da cãibra, né? Que é uma coisa muito comum aí o pessoal reclamar, o que acontece? O sistema circulatório ele é vivo. Então, com o exercício físico, quanto mais a gente movimenta aí os nossos músculos, consequentemente, vai precisar do quê? De mais energia, de mais oxigênio, precisa de mais caminhos de acesso para poder remover os metabólitos que estão sendo gerados ali durante o exercício físico. Então, consequentemente, você dá o estímulo e o corpo vai se adaptando com isso, com a parte circulatória. Então, se um dos fatores que muitas vezes levam
a cãibra, né, que é justamente uma constrição dos vasos, tem uma menor oferta de oxigênio e uma demora, um retardo na remoção, muitas vezes, de CO2, que acabam muitas vezes levando a episódios de contração muscular lá, aleatória e faz o indivíduo ficar lá com cãibra. Você melhorando o sistema circulatório desse indivíduo, diminui essa situação. Você orientando ele que ele precisa se hidratar mais por conta de estar usando diurético, também vai diminuir isso. E a gente sabe que é multifatorial. Então, quanto mais fatores que a gente sabe que tem influência forem controlados, consequentemente você vai melhorando e melhora rapidamente o quê? A qualidade de vida desse indivíduo. Aí você já ganhou a pessoa com diabetes. Junto com isso, você consegue identificar o exercício que ele mais gosta de fazer e prescreve o exercício de maneira onde a glicemia dele tende a ter um comportamento melhor durante o exercício, e o que é melhor, isso reflete positivamente no pós-exercício. Então, é muito comum, né? Isso aí é uma coisa que eu vivo diariamente, porque se eu, por algum motivo, fico lá 2, 3, 4 dias sem fazer exercício, a minha glicemia fica toda doida, eu tenho que ficar medindo toda hora. Agora, quando a gente faz exercício, a maior parte do tempo você mede e você está sempre dentro do alvo. Então, isso ajuda muito a pessoa, mesmo que ele não goste muito do exercício, a começar a gostar, porque começa a fazer bem para ele. E outra, se ele tem outras situações que incomodam, então, por exemplo, eu não faço muito exercício, começo a ficar com cãibra. Eu não faço exercício, eu sinto dores nas costas, por exemplo. Conforme você vai treinando esse indivíduo, você vai diminuindo essas situações que estão instaladas e que causam desconforto para ele, consequentemente, você vai trazendo esse indivíduo para você. Então, quando se pergunta, né, as pessoas muitas vezes perguntam assim, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? E no nosso caso aqui, qual é o melhor exercício para a gente, profissional de educação física, prescrever para o nosso aluno com diabetes? A resposta é, não existe. Primeiro, porque cada pessoa tem um gosto, tem uma história motora. Então não adianta, muitas vezes você fala assim, não, olha, a natação é o melhor exercício para quem tem diabetes. Dependendo das linhas de pesquisa, tem pesquisadores que trabalham só nos efeitos relacionados ao trabalho de força, outros ao trabalho cíclico, né, ao trabalho aeróbio. Outros estão vendo outras modalidades. Faz parte da linha de pesquisa. Sempre a gente tem que entender que o exercício, de uma maneira geral, ele vai trazer benefícios e riscos para esse indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo gosta lá, tem diabetes, isso é mais comum, né? Claro, no diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 1, mas gosta muito de andar de skate, por exemplo. Você vai andar de skate, quer dizer, o skate a gente sabe que tem aí diferentes versões, né? Tem um longboard lá para você andar em alta velocidade. Quando você toma uns rola também não é lá muito legal, né? E aí, mais um fator importante, porque precisa estar com a glicemia adequada depois para o processo de regeneração lá, de construção de síntese proteica lá para refazer a pele e os outros tecidos que muitas vezes são danificados aí com esses tipos de queda. A mesma situação acontece, por exemplo, se o indivíduo, né, gosta de skate, mas ele quer andar na pista, vai ficar fazendo manobra. E aí? Toma um chão, se arrebenta lá, como é que fica? Então, existe o risco envolvido dentro do que o nosso aluno com diabetes quer fazer. Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora da prescrição do exercício. A gente encontrar o que ele gosta, só que tem que ser algo que possa ser adaptado. Uma coisa que eu vejo assim que foi uma adaptação muito bacana que foi feita com uma luta, né, que é o boxe. Então eu comecei a ver assim uma época, né, quando começou isso, o pessoal assim, boxe, né, aula de boxe. E eu vi um monte de mulher falando, tô fazendo boxe. Eu falei, pô, mas que né, coisa meio estranha, né? Por quê? Na minha cabeça, boxe tradicional, né? O ringue e trabalho normalmente usando ali, claro, com um sistema de proteção, mas a gente sabe que não é nada confortável ficar tomando pancada lá, porque eu só fui já, né, atleta de taekwondo, eu sou professor de taekwondo, então a gente sabe que essa situação de esporte de contato não é fácil, principalmente para as mulheres, é um desafio maior. E o que acontece? Pegaram os movimentos do boxe e fizeram uma aula com isso. Então, quer dizer, a pessoa não está fazendo boxe? Tá. Ela está usando os movimentos do boxe, a técnica do boxe, só que em uma aula. Então, dá para a gente adaptar o exercício. Isso é importante, porque depende se a sua aluna com diabetes, ela fala, olha, eu gosto de boxe. Você vai adaptar, né? Claro, vai fazer sparring lá com a pessoa, dar um nocaute no aluno. Mas, de qualquer maneira, assim, a gente tem que
adaptar situações, né? Como eu comentei já, né, em outras vezes, teve aluno meu eu estava dando aula para ele, né? Tinha lá diabetes, tudo, tava com mais de 80 anos na época, e ele sempre foi uma pessoa que fez pouco exercício na vida. E a gente começou a caminhar, fazer lá um monte de exercício, ele começou a se sentir melhor. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Roberto, isso aqui dá para a gente começar a fazer uma corridinha? Aquilo lá me deu assim, não, eu me senti muito feliz com isso, né? De ver, olha a que ponto chegou. Uma pessoa que comecei a trabalhar, que tinha ali sarcopenia, mal estava conseguindo ficar em pé. Depois de um período virar para mim e falar assim, ó, pô, tá legal, eu tô. E ele brincava que ele era magrinho, né? Mas ele falava assim, ô, Roberto, pô, eu nunca tive bunda, meu, agora treinando com você, ó, tô ficando bundudo, né? Então, isso é legal, sabe? É uma coisa que você vê que a autoestima da pessoa melhora. E ele, com mais de 80 anos, chega para mim e fala assim: ó, vamos começar a correr um pouquinho. Poxa, cara, foi muito legal. Isso a gente fez, claro, né? De acordo lá com a condição do nosso aluno. Então, isso é muito bacana, essa evolução. E com ele também, eu lembro que ele falou que ele gostava muito de brincar de taco, né? Tinha jogado tal, quando era mais jovem. Então a gente também começou a adaptar, né? Eu adaptei lá e a gente teve tardes que eu dava aula para ele. A gente foi e ficou jogando taco. Não tem problema. O importante é a gente usar a nossa criatividade como profissional de educação física, porque dentro da nossa programação de exercício, a gente tem que entender o seguinte: existem momentos, claro, na periodização que você vai trabalhar com intensidades muito mais altas, e tem momentos que você tem que sim trabalhar com treinos mais leves, né? Não tem como a gente trabalhar de outra maneira. Né? Isso é algo que faz parte do treinamento, isso faz parte do treinamento esportivo. Não importa se você está trabalhando para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, se você está trabalhando para buscar alto rendimento, né? Ou, no nosso caso aqui, trabalhando com alguém que tem aí uma doença crônica, às vezes mais que uma, né? Que tem, às vezes, o diabetes tipo 2 associado aí com outras doenças. Então, tudo isso são coisas que a gente tem sim que levar em consideração. Então, essa pergunta, né, eu resolvi falar sobre isso hoje, porque tem a ver com o que a gente vai abordar aí na semana da prescrição do exercício no diabetes, mas é uma pergunta que ela é muito frequente, tanto pelas pessoas que têm diabetes, porque hoje a gente está vivendo um momento onde o mais importante é, se você tem um problema, você tem que resolver ele o mais rápido possível. Isso a gente até entende, né? Mas existem situações que você precisa de um período um pouco maior para que elas sejam resolvidas. E muitas vezes a gente trabalhando com quem tem diabetes, você vai trabalhar com quem tem diabetes tipo 1, é geralmente uma pessoa mais jovem. Então ele tem normalmente lá o diabetes. Usa insulina exógena? Usa. Tem um risco maior de fazer hipoglicemia? De primeiro momento tem, mas a gente sabe como controlar todas essas variáveis que muitas vezes podem levar o nosso aluno lá com diabetes tipo 1 a fazer episódios de hipoglicemia durante a aula ou depois da aula. A gente tem como controlar isso aí. Às vezes, muitas vezes, até através da prescrição do exercício também. Então, tendo conhecimento, a coisa vai bem. Agora, o detalhe é, quando a gente trabalha com quem tem diabetes, é uma pessoa que muitas vezes já tem fatores de risco cardiovascular já aumentados, às vezes você vai trabalhar com um indivíduo que tem diabetes, que ele é revascularizado, por exemplo. Ele já fez uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia importante. Existem pessoas com diabetes que, por conta da hipertensão, ele usa beta-bloqueador. Né? Ou você vai trabalhar, às vezes, né, com pessoas que têm diabetes, que além de usar beta-bloqueador, por exemplo, pode ter insuficiência cardíaca. Isso é muito frequente também. Então, são situações que a gente vai ter que adaptar o tipo de exercício que a gente vai aplicar. Mas é algo que a gente tem que entender que qual é o melhor exercício para quem tem diabetes. É o exercício que a pessoa gosta. Só que fazer o exercício que o indivíduo que tem diabetes gosta, nem sempre vai levar ao resultado positivo, principalmente relacionado à glicemia que ele tem. Então, eu falei da parte fisiológica, a gente sabe que quanto maior esforço que você faz, mais hormônios contrarreguladores vão ser liberados na circulação sanguínea. E, consequentemente, a gente espera que tenha aí, um aumento na glicemia do que uma probabilidade maior de aumento do que diminuição. Então, quando a gente vai trabalhar com um aluno que tem diabetes e, por exemplo, a preferência dele é por um tipo de esporte, um tipo de atividade aonde vai a alta intensidade ela está envolvida, aí a gente vai ter que entrar naquela parte que eu sempre falo lá de adaptar o diabetes ao exercício. Aí o conhecimento técnico ele tem que ser um pouco mais profundo para a gente conseguir sucesso. Mas muitas vezes o que eu vejo acontecer, as pessoas com diabetes, ou mesmo um profissional de educação física, têm o hábito de perguntar qual que é o melhor exercício. Primeiro passo. O melhor não exatamente existe, porque, como eu falei, né, há pouco, a natação é ótima, mas tem pessoa que não gosta de água. E aí, como é que você vai fazer com esse indivíduo? Então, já pensou, se todo mundo que tem diabetes, você fala para todo mundo, olha, não,
Diabetes tem que nadar. Quem tem diabetes e vai nadar, controla a glicemia. Nem todo mundo gosta de água, e aí o que vai acontecer? Uma boa parcela certamente não vai se expor a essa situação, não vai fazer o que gosta, que não gosta. E toda vez que a gente faz algo que a gente não gosta, esse período ele é curto, ele dura pouco tempo. Então, o primeiro passo, pensando aí na situação de qual é o melhor exercício que a gente vai prescrever, algo que a pessoa gosta. Dentro do que ele gosta, nós analisarmos quais são os fatores de risco que ele tem, as outras situações associadas ao diabetes. E aí sim, a gente vai fazer a prescrição de acordo. E claro, sempre negociando, porque a gente sabe da especificidade de cada tipo de exercício. Então, por exemplo, você quer aumentar consumo máximo de oxigênio, se o seu aluno com diabetes ele fala, não, mas eu só quero fazer a musculação. E se você precisar aumentar a condição cardiorrespiratória dele, você não vai conseguir só com a musculação. A gente sabe disso. Daí de repente você vai falar, professor, mas tem vários trabalhos aí que mostram que a musculação ela aumenta. Claro que aumenta. O exercício ele te tira da zona de conforto. Então, qualquer tipo de exercício que você fizer vai ter adaptações. Isso vai gerar adaptações. Só que quando se compara o quanto você consegue aumentar o consumo máximo de oxigênio em um trabalho que acaba sendo cíclico, com uma intensidade de moderada a intensa, comparando com um exercício em sala de musculação, que seja trabalhado também em alta intensidade, não dá para comparar. Os dois têm melhora? Tem. Muitas vezes tem, até melhor estatística. Você vai ver lá no início quando começou a treinar, o quanto tinha de consumo de oxigênio, máximo de oxigênio, e no final. Aumentou, ótimo. Mas não dá para comparar porque é uma questão específica da modalidade, do tipo de exercício. Isso a gente tem que respeitar também. Então, se o nosso aluno com diabetes, você está trabalhando lá com ele, diabetes tipo 2, tem lá vários fatores de risco cardiovascular, a gente sabe que o exercício cíclico ele ajuda bastante, né? Principalmente para evitar que esse indivíduo fique com a pressão muito alta aí depois do exercício. Ele tende a ter um tempo maior de diminuição na pressão arterial quando a gente faz o exercício cíclico, o exercício aeróbio. Ah, mas por conta disso eu não posso fazer musculação, que é o que ele gosta? Não, você deve fazer. Só que a gente tem que conversar com o aluno. É igual quando a gente vai dar aula na escola, né? Eu lembro que a escola nunca foi muito o meu forte, então eu eu fiz só o estágio na minha época lá na escola. E aí o que eu negociava com eles? Falava, pessoal, todo mundo, claro, queria jogar futebol, né? Os meninos queriam jogar futebol, não tinha conversa. Então, o que eu negociava com eles? Ó, durante um período da aula, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, é o programa, e no final vocês jogam aí futebol. Então, era assim que a gente negociava, e não é diferente muitas vezes com os nossos alunos. Então, o nosso aluno, não, eu só quero fazer trabalho na musculação, eu não quero fazer trabalho na esteira. A gente tem que conversar com ele, explicar qual é o fator, a situação de saúde que ele tem. Que eu acho que isso, às vezes, o profissional de educação física, principalmente quando trabalha com pessoas que têm problemas de saúde, muitas vezes a gente tem um pouco de receio, né, de falar para a pessoa, por exemplo, uma pessoa com insuficiência cardíaca. Você vai dar aula para quem tem insuficiência cardíaca. Mano, o cara andar um pouco, ele já começa a ficar ofegante, nem aquele MR2 rapidamente, com pouquíssimo esforço. E aí o que acontece? Você vai deixar de treinar esse indivíduo, né, por conta disso? Você fala para ele, não, vamos fazer musculação em vez de fazer o trabalho cíclico. Tem que fazer. A situação tem que sim adaptar o exercício. Claro, a preferência ou se possível, né, pelo menos metade da aula ou uma boa parte da aula, você adapta aí o exercício da maneira que esse indivíduo, o tipo de exercício que ele mais gosta de fazer, mas explica a situação de saúde que ele tem e que é necessário também fazer o outro tipo de exercício, de intervenção que a gente tem que fazer. Então, nós, como profissionais de educação física, a gente tem que ser bastante profissional na nossa colocação, não é? É uma opção da pessoa, só que assim, se ele opta por exemplo, ele tem o risco cardiovascular aumentado, vai ficar fazendo só musculação? Então, a gente sabe que o resultado pode, se vir, vai ser muito pequeno, por exemplo. Então, são situações que a gente tem sim que conversar com a pessoa. E nada impede, por exemplo, de você fazer um tipo de treinamento onde ele faz com ativação cardiovascular, né? Faz um treinamento de força com ativação cardiovascular. Isso é muito comum. Faz lá 3 exercícios na sala de musculação e vai lá, fica um período no ergômetro lá, por exemplo, no ciclo ergômetro, foi lá na bicicleta, na esteira, no elíptico, tanto faz. Não é? Até varia. Você vai fazer 3 exercícios, depois a gente vai lá para a esteira. 3 exercícios, agora a gente vai para a bicicleta. 3 exercícios, vamos lá para o elíptico.
né? Então, isso aí eu acho que é algo que dá para negociar, sim, com o aluno, e a gente consegue resultados aí excelentes dessa maneira. Então, nós temos aí várias metodologias que dá para a gente aplicar. Então, para responder aí a pergunta se tem, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes, ou qual o melhor exercício para nós profissionais de educação física prescrevermos para quem tem diabetes, existe a situação relacionada ao que tipo de atividade que o indivíduo gosta, associado ao quadro de saúde atual que ele tem. Então, dessa maneira, a gente vai ter que adaptar aí o exercício e é assim que a gente vai conseguir aí sucesso trabalhando com quem tem diabetes, ou muitas vezes diabetes tipo 2 associados aí a outras doenças também, tá certo, pessoal? Então, o que eu queria trazer, né, de informação para vocês hoje, né, era essa, para responder essa pergunta. Lembrando que essas lives aqui são de aquecimento para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, se você ainda não se inscreveu, né, vai no meu, no meu perfil lá, tem lá o link para inscrever. Ou se não, entra na página aí do professor Roberto Dório, profrobertodorio.com.br, que tem lá um linkzinho para você poder fazer aí a sua inscrição. Vão ser 3 aulas, onde na primeira aula, né, nessa semana da prescrição do exercício no diabetes, na primeira aula eu vou falar dos três pilares do tratamento no diabetes, na parte medicamentosa, da nutrição e também do exercício físico. No segundo dia, na aula 2, eu vou falar a respeito da importância do profissional da educação física no tratamento do diabetes. E na aula 3, eu vou falar dos benefícios e dos cuidados, aí, dos riscos que a gente tem quando prescreve aí o exercício para o nosso aluno com diabetes, tá bom? Então, pega e se inscreve lá, que vai ser um evento aí bem bacana e vai ter aí algumas surpresas aí que eu estou só planejando como é que eu vou fazer, mas vai ser um negócio aí bem legal, tá bom? Então, para se inscrever, então entra na página aí professorrobertodorio.com.br e se inscreve aí para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Espero então que a informação que eu tenha trazido aqui para vocês seja uma informação que possa ser utilizada no dia a dia, né, na prática de vocês aí prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. E se você achou que esse conteúdo ele é importante, ele é bacana, compartilhe, né, com outros profissionais de educação física, marquem, né, outros amigos seus aí no perfil aqui do Instagram. E se você está assistindo aí pelo YouTube, não esquece de curtir aí o canal e também acionar ali o sininho para poder receber aí as informações quando a gente posta aí vídeo. Eu particularmente tenho postado aí um vídeo por dia, né? Então sempre você vai ter um vídeo novo aí sobre o tema exercício e diabetes, tá bom? Então muito obrigado a você que me acompanhou até agora e lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.